Olá, amigos da TV Cidade. Estamos iniciando mais um programa Talentos do Vale, onde cada semana apresentamos um artista para nos mostrar sua arte. Esta semana, porém, não estamos com o talento do Vale. Estamos fazendo um convite especial para um talento de fora, mas do estado de São Paulo. Ele é de Salto. Está alguns quilômetros longe daqui do Vale, né? Vou chamar o maestro Geraldo Casamata. Olá, maestro. Olá, Emílio. Olá, tudo bom? Como que vai? Há quanto tempo não nos vemos, né, Emílio? Puxa vida. Olá a todos vocês também que estão nos... Mas eu fico muito grato em estar aqui com você, depois de tantos anos, né, que não nos víamos. Mas foi um prazer realmente estar aqui no seu programa. Muito obrigado pelo convite. O prazer é nosso recebê-lo aqui. Mas me diz uma coisa, como começou sua vida musical? Aí é uma coisa que poucos sabem dessa história, mas é assim, eu já nasci numa família de músicos, né? Ou seja, minha mãe era pianista, minha irmã também tocava piano, meu tio, um tio meu, irmão da minha mãe, era um grande pianista também, e aí com isso eu acabei me envolvendo com o piano, né? E tem uma história bem legal que minha mãe que me contava, que quando ela tocava piano, eu devia ter uns 2, 3 anos, ela dizia que eu ia buscar meu travesseirinho lá no quarto e depois colocava embaixo do piano para ouvir ela tocar. E eu me lembro fazendo isso, eu só não sabia que eu era tão novo assim. Mas interessante, então isso fez com que eu gostasse da música. Aí eu fui indo, 2, 3, 4, 6 anos, eu acabei começando a tocar minhas primeiras músicas, né? E eram músicas dos Beatles, músicas, né, na época, né? O que foi meu Bom José, tinha aquelas, me lembro até hoje, as primeiras músicas que eu tocava. E isso me levou a gostar muito do piano também. Então, mais um na família tocando. E aí, com 9 anos, minha mãe me colocou uma professora particular de piano. E só que assim, eu não gostava de aprender, eu gostava de tocar. Então, ela me ensinava, mas eu não tinha aquela paciência de pegar a partitura, não, eu queria tocar do meu jeito, né? Então, eu ia na aula, mas contra a minha vontade. E aí a malandragem de criança, o que eu fazia? Eu ficava dando voltas no quarteirão, em vez de entrar na aula, até passar o horário. É óbvio que minha mãe ia descobrir que eu não fui na aula, né? Claro, com 9 anos. Eu falei, ué, mas a professora me ligou e disse que você não está indo. Mas aí o que aconteceu? Ela falou, olha, vamos fazer o seguinte, deixa, não precisa ir mais. Quando você tiver uma certa idade, um pouquinho mais tarde, você pode fazer o curso de piano. E foi nisso. Então aconteceu, realmente. Eu sempre tocando, meu tio sempre me levando nos ensaios, nos bailes, e isso foi assim, mas como hobby, né? Eu gostava muito, mas sem nada profissional. E depois, com 16 anos, que eu resolvi, por mim mesmo, fazer o Conservatório Carlos Gomes, em Campinas. Então, aí sim, levei a sério, fiz, acho que uns 3 anos, mais ou menos, 3 a 4 anos, não concluí o curso, mas foi para aprender tudo que eu precisava, todas as técnicas, toda a teoria, então isso me ajudou muito, mas muito mesmo. E aí foi seguindo, muitos amigos meus na juventude eram músicos também, e fui levando, mas aí chegou num ponto que eu acabei, na época era muito raro isso, comprando teclados eletrônicos, né? Acabei comprando 2 teclados eletrônicos, e isso fez com que eu começasse a pegar mais gosto pela música clássica. Por quê? Porque o teclado eletrônico, ele tem som de orquestra, ele tem som de voz, ele tem som de violino, ele tem som de fagote, clarinete. E o que eu fazia? Eu comecei a misturar aqueles sons e aquilo me deixou cada vez mais fascinado. Acabei, sem querer, montando, como eu gostava de tocar de ouvido, né? Como a gente disse, que você cria os arranjos das músicas, eu acabei compondo músicas. Então eu fiz uma, de repente fiz outra. Quando eu vi, eu já estava com 10, 12, 15 músicas prontas, né? Então foi isso que aconteceu. Os teclados me ajudaram a elevar um pouco mais ainda na música, mas foi isso. Essa foi a minha juventude, né, e infância. Então, que tal agora a gente rodar uma bela composição que você tocou ao piano, Fascinação? Vamos lá?
maestro, essa música Fascinação é demais, não? Mas me fala sobre os seus primeiros recitais e gravação de CD e como foi aquele contato com aquele ator, Anselmo Duarte. Oh, é verdade, sim, sim, bem lembrado. Bom, os meus recitais foi assim, depois que da compra dos teclados, que eu acabei usando para a orquestra, eu percebi que eu poderia fazer recitais de piano com eles, né? Então, o que foi? Eu fiz o meu primeiro concerto de piano e teclados no teatro aqui da cidade mesmo, e lotou o teatro, porque foi novidade para muitos, né? E com isso, e as músicas eu gostava muito de Pink Floyd, Led Zeppelin, gosto até hoje, misturado com os clássicos de Beethoven, Chopin, Schubert e Villa-Lobos. Então, tudo isso eu acabei mesclando no meu repertório. Foi um resultado excelente e que me levou então a fazer muitos outros. Eu fiz em São Paulo, no Casco da Beca, eu fiz em Campinas, no Teatro Municipal, e isso foi, claro, foi evoluindo cada vez mais. Até que nisso tudo, o que eu fiz? Eu falei para mim mesmo, eu vou fazer a gravação de um CD. Eu já estava com 10, 15 músicas já compostas, e deu certo. Um amigo meu, que tem um estúdio aqui na cidade, ele, conversando com ele, disse, olha, você vai no estúdio, você leva seus teclados e nós gravamos o seu CD. Perfeito, tudo certo. Chegaram em casa, então, uma média de 3.000 CDs, que foi isso, né? 3.000 CDs, aquelas caixas enormes, chegou de noite, eu nem dormi direito, porque falei, que nem criança, né? Falei, olha só o que eu recebi. E isso, então, fez com que eu, com esses CDs, eu distribuísse gratuitamente para muitos amigos, claro, coloquei à venda nas lojas, né? Na época tinha as lojas de CD, né? Hoje nem sei se tem mais. E também a ideia veio de mandá-los às emissoras de televisão, porque são músicas instrumentais, eram músicas instrumentais, e essas músicas poderiam servir para fundo musical dos programas. E veio essa ideia, entrei em contato com os sonoplastas das emissoras, né, da Record, da SBT, Rede TV, muitas emissoras, e a Globo Regional aqui de Sorocaba também, e entrei em contato e eles diziam para mim, olha, pode trazer o CD para nós, que nós usaremos suas músicas, só que você precisa nos mandar os direitos autorais, autorizado, perfeito. E eu fiz isso para todas as emissoras. Teve algumas que levei pessoalmente nos próprios programas, tal, excelente. E qual foi a minha surpresa, que semanas depois, eu assistindo programas de televisão, vejo lá minha música tocando, ouço minha música tocando de fundo de uma matéria jornalística. E aí foi que eu falei, pô, mas se estão usando, quer dizer que o trabalho meu é bom. Aí outras emissoras, abertura do jornal da Globo Regional, programas, abertura, jornal do Louro José, na época da Ana Maria Braga, era música minha de fundo. Então, eu falei, pera um pouco, que o trabalho meu é bom, né? E isso foi me levando cada vez mais a dar valor para o meu trabalho. E, por sorte, ainda nessa distribuição de CDs, o grande cineasta, né, o cineasta, ator, diretor, Anselmo Duarte, ele era aqui da cidade de Santos. E o que aconteceu? Ele recebeu meu CD também de presente e me convidou para ir na casa dele, para a gente conversar, para ele mostrar algumas coisas dele, me dar o livro autografado, tem o livro dele autografado até hoje. E aí ele, conversando comigo, o principal de tudo, ele me disse, olha, você tem um trabalho excelente, suas músicas, cada vez que eu ouço, eu tenho vontade de colocá-las em filmes, mas infelizmente filmes eu não estou produzindo mais, mas se tivesse você ia colocar suas músicas. Mas o que você precisar de mim, você pode pedir que eu... Então ele mandou até meus CDs, ele pediu uma coisa para outros países, ele mandou, distribuiu mesmo. Então foi isso. Então Anselmo Duarte foi o meu grande incentivador também, graças a ele que eu consegui dar mais valor ainda para o meu trabalho. Então eu me senti, né, flutuando. Falei, então realmente minhas músicas são boas. Mas é isso. Belas histórias, boas lembranças, não é? Agora, você falou dos seus primeiros recitais e também você tinha falado sobre a aquisição de um teclado eletrônico. Exato. Que tal ouvir uma música agora com esse sistema? Perfeito. Il Mondo. Maravilha.
Maestro, você também trabalhou na TV Bandeirantes de Santa Catarina, certo? Sim, sim, eu trabalhei lá por uns 3 anos como apresentador de um programa musical e também como compositor, né, das músicas para os programas. Foi um trabalho excelente que eu estive lá, né, realmente valeu a pena. É. É na TV Band de Santa Catarina, em Florianópolis. Foi um Florianópolis, trabalho excelente. certo. E só complementando, foi interessante que esse convite para a TV Band de Santa Catarina, como eu disse, eu distribuía muitos CDs e comecei a vender também pela internet. E um deles comprou, esse que comprou o CD, ele acabou me convidando para ir para Florianópolis, mas eu achei que ele era funcionário de uma rádio, ou sonoplasta, alguma coisa desse tipo. E não dei muita liga para isso, né? E quando eu fui fazer o recital em Florianópolis, que me convidaram, eu divulguei meu recital e acabei, isso aí foi divulgado nas emissoras de TV. E quando o pessoal que me contratou disse, olha, vamos nas emissoras, você vai fazer a divulgação do recital aqui da cidade. Perfeito, quando chegamos à TV Band, a hora que quem nos recebeu era o seu Saulo, que tinha comprado o meu CD e me convidava para ir para lá. Mas eu falei, seu Saulo, mas olha que coincidência, nos encontramos aqui. Ele era dono da emissora. E aí o que aconteceu? Conversas, no meio da conversa, Maestro, você não quer vir trabalhar aqui com a gente na TV Band? Olha, pense bem, você me dá a resposta e tal. E falei, pronto, então foi isso a razão do meu trabalho na TV. Mas você também teve outro trabalho magnífico, inclusive eu fui assistir. Põe o óculos, tira o óculos, olha só. Verdade, você. Eu fui assistir aqueles Sonhos de uma Vedete e ele também Você fez um está falando. trabalho fantástico, O Prisioneiro da Arte. Aqui no Vale do Paraíba também ele fez uns trabalhos fabulosos. Mulheres de Taubaté e Pelos Caminhos da Escravidão, acho que é. Dois trabalhos fabulosos. Você conhece, não é? Não, essa você me pegou agora, que maravilha, o Dimas de Oliveira, o meu grande eterno amigo. Nossa, essa lembrança foi maravilhosa. Na verdade foi assim, quando eu comecei aqui na história das minhas músicas, eles vieram, o Dimas eu não conhecia ainda, mas quando eles vieram gravar uma minissérie aqui, o que aconteceu? Aconteceu que resolvi levar para ele o CD com as minhas músicas, para ver se ele queria realmente usá-las nessa minissérie. E chegando lá, claro, vai conversar bem, ele ouviu as músicas, falei, vamos ver, tá ficando aquele meio no ar, né? E aí, nessa história, eu acabei acompanhando os trabalhos da minissérie, as gravações da minissérie, e eu disse, eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar uma música especial, a principal, o tema principal, eu vou criar para a sua minissérie. E fiz a música, chamada Eterno Romance. E a música ficou excelente, encaixou direitinho. Aí com isso, o que aconteceu? Eu comecei a pegar muita amizade com os atores, com o Dimas mesmo, com todo o pessoal do elenco. E foi aí que a gente acabou tendo mais contato, mas aí fiz mais músicas. E aí em São Paulo ele me convidava, ele passou a ser diretor do programa do Ronivon, Mãe de Gravata, na época. Aí, maestro, vem aqui para São Paulo, você vai ser o pianista do programa do Ronivon. E aí, sabe, muitas coisas me convidavam para ser júri, programa da Gazeta, então muita coisa. Então o Dimas eu tenho assim uma gratificação com ele enorme, eu tenho que agradecer ele muito, porque ele me ajudou mais ainda nessa parte de eu dar valor para o meu trabalho, né? Então muitas coisas. E essa peça você estava lá, é verdade, Sonhos de uma Vedete, ficou em cartaz acredito uns 3 meses, que era dirigido pelo Dimas também. E essa peça eu fazia o papel, eu não tocava muito não, eu fazia o papel do tecladista, eu tocava algumas músicas, não muitas, não acompanhava muitas, que eram as vedetes, né, que cantavam, algumas eram playback, algumas eu fazia nos teclados ao vivo. Mas foi muito bom, foi assim um tempo maravilhoso, realmente eu devo muito ao Dimas também. E se eu puder encontrar com ele um dia ainda, vai ser um prazer. Será? Com certeza ele vai adorar também. E ele está com um programa na TV Cidade de Taubaté também. Ah, é verdade, sim, sim, eu não sei se ele havia comentado isso, mas eu não me lembrava, na mesma emissora, é verdade, acho que maravilha. Você também
trabalhou para um filme? Não, o cinéfilo, né? Não, esse filme, ele, na verdade, é de um cineasta carioca, o Otávio Caruso. O filme é cinéfilo. E o Otávio, eu acabei conhecendo ele há uns 5 anos atrás, que eu comprei o livro dele de cinema. Ele é escritor também. E há 5 anos atrás, eu me interessei pelo livro. Eu comprei pela internet, né? E veio o livro autografado e a gente pegou uma amizade assim de internet, né? Uma amizade virtual. Mas o que aconteceu? No ano passado, 2019, ele entra em contato comigo, simplesmente assim: maestro, eu produzi um filme e eu queria que você fizesse a trilha do filme. Falei, pô, claro, imagina, vai ser um prazer. Então ele me mandou a sinopse, me mandou as cenas do filme, para que eu pudesse montar. Montei as músicas, foram umas 5, 6 músicas do filme. Um filme excelente. E aí eu fiz essas músicas, mandei para eles, adoraram, deu tudo certo. Isso foi no meio do ano. Quando foi em dezembro do ano passado, foi o lançamento desse filme, no Cine Joia, em Copacabana, no Rio. Claro que eu fui, né? Eu não podia ter deixado de ir. E com isso eu acabei vendo o meu trabalho com o filme dele, e isso para mim foi maravilhoso, né? Então nós estamos combinados de fazer muitos outros filmes e músicas juntos, né? Pena que esse ano, infelizmente, era para ter muito trabalho, mas foi bloqueado. Mas a gente prometeu um para o outro que no ano que vem nós vamos continuar. Mas é isso daí, valeu a pena também. Então, depois desse esclarecimento, vamos ouvir mais uma. Carinhoso, que tal? Maravilha, perfeito. Maestro, você também atuou num projeto, como diríamos, esotérico, chamado 1111. 1111. Perfeito. Esse projeto 1111 foi uma coisa que me aconteceu. Eu não vou contar em detalhes, porque senão a gente fica aqui até o final da tarde. Ele é muito complexo. Mas, em resumo, é o seguinte: em 2007, eu acabei conhecendo, através
Pela internet também. O projeto 1111. Esse projeto 1111 ele é muito interessante, ele abrange tanto a física quântica quanto o poder da mente que nós temos, a espiritualidade, o universo, tudo isso que a gente deixa de lado, a gente não consegue pensar nisso, é muito difícil, é muito raro. E, claro, não é que isso é errado, é que não tem como, a gente tem a nossa vida e para entrar nisso a gente não procura entender, a gente não consegue entender. E eu entrei a toda nesse projeto 1111, comprei os livros, li muito a respeito, entrei em contato também com pessoas que faziam parte desse projeto 1111, e com tudo isso eu acabei tendo a ideia, já em 2008 foi, me lembro bem, de criar um recital, como eu já fazia músicas, e com músicas minhas, então o que eu fiz? Eu criei 11 músicas, cada música tem um texto falando sobre o assunto referente à música e as imagens que iam sendo passadas em telão, no fundo do teatro, no palco, enquanto eu tocava ao vivo. Então o que aconteceu? Cada música ela seguia uma ordem. Então o recital chamava Viagem ao Desconhecido Mundo Invisível. Começava pelo você saindo do planeta Terra e chegando até a constelação de Órion, que era uma música. Passava isso, você via o planeta Terra de cima, então era outra música. De repente você passava pelo universo, chegava nas pirâmides do Egito, era outra música. Então era uma viagem para tudo que era desconhecido. E isso eu pedia antes para a plateia não aplaudir de música para música, para que eles fluíssem junto com o recital. E era muito interessante, porque quando chegava no final terminou, ficava toda a plateia, vários recitais que eu fiz, a plateia parava e falava, olha, pode aplaudir agora, porque agora não. Porque aqui eu entrava, então com o resultado, eu fiz esse recital, acabei recebendo convite, fiz em Fortaleza, no Ceará, eu recebi convite para fazer na Bahia, no Rio de Janeiro, e esse de Florianópolis, que eu comecei a trabalhar na TV, foi exatamente por esse recital, que me convidaram para fazer lá na cidade, e eu acabei fazendo, e entrei depois na TV. Mas foi isso aí, é um recital muito interessante. Você tinha dito que esses vídeos foram realizados por quem? Sim, eu não posso esquecer. Quando eu montei os vídeos, na época eu tinha 2 vídeos cassetes, então eu montava imagens, eu mesmo tinha feito as imagens. E isso chegou para uma amiga minha do Rio de Janeiro, a Fátima Figueiredo, e o que aconteceu? Ela entrou em contato comigo e falou, maestro, você quer que eu faça os vídeos para você? E eu falei, claro, mas ele falou, não, eu não vou cobrar nada, eu faço para você porque eu adorei seu recital, eu sigo essa mesma linha de pensamento. E ela fez os 11 vídeos para mim, sabe? Então eu devo muito a ela que esse recital, ela acabou lapidando mais ainda. Né? Muito bonito, por sinal. Inclusive agora, enquanto a gente conversava, você estava dando as explicações, fomos assistindo como fundo musical e algumas imagens de vez em quando de Conversa com as Estrelas. Perfeito, que maravilha. Adorei a ideia, valeu. Bem, com tudo isso nós estamos chegando ao final de mais um Talento do Vale. Maestro, o microfone para as nossas despedidas, e depois das nossas despedidas nós vamos terminar com música. Muito obrigado mais uma vez, Emílio. Parabéns pelo seu programa, muito sucesso. E realmente a gente precisa marcar um dia para nos encontrarmos pessoalmente, tomar um vinho, uma cerveja, sei lá o que for, para comer muito, porque aqui é italiano, aqui puro, né? Mas a gente vai conseguir. E manda um grande abraço para o Dimas também. Tá ok, encontrando com ele, mandarei. E eu vou deixando também o meu até a próxima semana, quando aqui estaremos com mais um Talentos do Vale. E agora você que está em casa fica com a música interpretada ao piano pelo maestro Casamata, de Um Homem e uma Mulher. Até a semana que vem.